Hashtag 014, Apocalipse, estudando as profecias. Estamos agora, então, estudando, dando continuidade ao estudo do significado de se dirigir o Apocalipse, cartas às 7 igrejas da Ásia. Um dos principais teólogos ingleses adota um modo de ver de que são as profecias das igrejas do Cristo de Deus em diversos períodos de tempo, até que ele apareça de novo, isto é, até que ele retorne, até o dia da sua volta. Bom, sendo assim, pelos autores citados, premeditadamente, nota-se que o que os levou, estes teólogos, dos tempos modernos, a pôr de lado a ideia da natureza profética, da interpretação alegórica, das mensagens das 7 igrejas, foi a doutrina relativamente recente, sem base bíblica, que trata do milênio temporal. Mas nós vamos ver que é o seguinte: contudo, não podemos fazer confusão desse milênio com relação ao período de 1000 anos do capítulo 20, versículos 6 e 7 do Apocalipse, porque se analisarmos o período entre o Édito de Milão, quando Constantino, juntamente com Licínio, assinou o Édito de Milão em 313, aproximadamente, por aí, garantiu a liberdade religiosa do Império Romano, e o período que inicia a Inquisição pelo Papa Gregório IX, em 1233, esse período mais ou menos, dá mais ou menos em torno de 1000 anos. Então, marca o retorno do período da perseguição, que é quando ele diz que Satanás é solto, depois desses 1000 anos, constando aí aproximadamente esse período em que o cristianismo ia prosperar, ia progredir sem tanta perseguição. Bom, como está no Apocalipse, capítulo 20, versículos 6 a 7, bem-aventurados e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e do Cristo e reinarão com eles durante 1000 anos. Ora, no versículo 7, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. O último período da igreja, como vem descrito no Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 a 17, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitarei-te da minha boca. Porque dizes, sou rico, estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és um coitado e miserável, pobre, cego e nu. Bom, sobre esse período e a segunda morte, tem principalmente uma explicação muito profunda que pouca gente tem ideia, mas quando o espírito perde o corpo astral, ele vira um ovoide. E isso é como se tivesse morrido de novo, porque até ele retornar, tem merecimento para obter de novo o corpo astral, para poder reencarnar no planeta Terra, porque o espírito, quando ele se transforma num ovoide, quer dizer, ele começa a habitar um ovoide, ele não tem mais condições de retornar ao corpo físico, porque não tem como obter o duplo etérico, que é aquele corpo
fluídico que liga o corpo astral ao corpo físico. Então, essa é considerada a segunda morte. E isso aí, nós vamos estudar muito lá adiante, que é um problema seríssimo, que pode durar milênios, o espírito sem ter condições de retornar, só mesmo uma graça divina e um estudo, né, muito profundo sobre todas as possibilidades, sobre algum tipo vamos dizer assim, de bem que ele tenha causado a algum espírito que retorne. Isso é um assunto muito complexo. Nós só vamos estudar isso mais lá adiante. Então, nesse período de 1000 anos que os cristãos é provado e muitos espíritos de luz descem para colaborar com a evolução do planeta, né? Parecem incomparáveis com o glorioso estado de coisas que deve existir na Terra, né? Durante esses 1000 anos, com todos esses convertidos ao Senhor Deus, nesse período, é uma evolução muito grande. Daí, nesse caso, como em tantos outros casos, o ponto de vista escriturístico ceder lugar ao mais agradável aos corações dos homens, como nos tempos antigos, ainda amam mais as coisas aprazíveis, os seus ouvidos, estão sempre favoravelmente abertos para aqueles que lhes falam de paz e da felicidade. Então, esse período é um período de prova e expiação, em que, com as bênçãos da capacidade, da liberdade de poder pregar e viver o cristianismo, é onde muito espírito pode ter formado uma base sólida, porque logo depois vai vir um teste terrível, porque de lá para cá, até a volta do Cristo, o mundo está como enlouquecido. A humanidade está dando muito mais valor às coisas materiais, aos prazeres e aos gozos materiais, e é aí onde os espíritos das trevas se alimentam desse sentimento e entorpece a criatura, domina, começa a levar ela para todo tipo de vício e absorver o ectoplasma dela, mantendo assim, por muito mais tempo, esse estado de loucura na Terra, né, que nós estamos vivendo aí. A humanidade chega a um ponto de achar que isso não tem mais solução. Mas claro que isso aqui é um mundo divino, é um mundo que vai ser evoluído. Isso aqui é uma casa de Deus, isso aqui é o planeta Terra, foi criado por Deus. Não é por esses homens que estão aí fazendo essa loucura, não. Eles vão sofrer as penalidades do que estão provocando. Pode ter certeza que está havendo uma limpeza, mas a paciência de Deus é infinita, né? Até um certo ponto, porque até o amor tem limite, chega um momento que ele diz, não, agora já foi feita a seleção e o Cristo vem com aquele poder o poder do cavalo branco, né? Nós vamos estudar mais adiante, e a Terra vai ser feita uma limpeza. E por isso as guerras, felizmente, as guerras é um produto do homem e ela mesmo vai fazer com que a maior parte da humanidade que foi para esse lado aí seja transferida para um planeta inferior, igual ou inferior a esse, porque esse vai subir de categoria. Tá?